A doutora Dorothy não conseguiu salvar a vida de um milionário e, consequentemente, foi demitida. Ainda lutando contra a frustração de sua incapacidade e a injustiça de sua demissão, ela visita o túmulo do homem no cemitério. Uma descoberta inesperada revela que há muito mais por trás da morte do milionário, despertando Dorothy para uma verdade oculta que mudará tudo. Dorothy observou a lápide de mármore branco diante dela, as letras douradas gravadas na pedra brilhando sob o sol da tarde. Scott Reynolds, pai, dizia a inscrição. Ela suspirou profundamente, sentindo o peso da injustiça que havia sofrido nos últimos dias. Apenas uma semana atrás, Dorothy era uma médica respeitada no hospital da cidade, com anos de experiência e um histórico impecável. No entanto, sua carreira tomou um rumo inesperado e doloroso naquela noite fatídica. Scott Reynolds, um milionário influente e figura pública, havia sido internado no pronto-socorro com uma grave crise respiratória. Dorothy estava de plantão e foi imediatamente chamada para liderar a equipe que cuidaria dele. Vamos, pessoal, temos um caso crítico aqui, disse Dorothy com uma voz firme, mas calma. Monitor cardíaco, ventilação assistida e preparem os medicamentos. A equipe se moveu rapidamente, seguindo as ordens de Dorothy. O som de monitores cardíacos e respiradores encheu a sala enquanto ela avaliava a condição de Scott. Seus pulmões estavam comprometidos, e cada segundo era crucial. Doutor, os níveis de oxigênio estão caindo, informou um dos enfermeiros, com preocupação óbvia no rosto. Dorothy franziu a testa, sentindo a pressão aumentando. Aumente a ventilação e administre epinefrina. Precisamos estabilizá-lo. Os minutos seguintes foram um borrão de procedimentos médicos, cada um executado com precisão e urgência. Dorothy trabalhou incansavelmente, tentando de todas as maneiras possíveis salvar a vida de Scott. A sala estava cheia de tensão e esperança, mas, apesar dos esforços heróicos da equipe, a condição de Scott se deteriorou rapidamente. Doutor, estamos perdendo, murmurou um dos médicos assistentes, com a voz trêmula. Dorothy sentiu um aperto no peito, mas permaneceu calma. Prepare-se para a intubação, não vamos desistir ainda. Mas depois de horas de luta, o inevitável aconteceu. Scott Reynolds não resistiu e seu coração parou. Dorothy olhou para o monitor com uma sensação avassaladora de desamparo. O bip contínuo da máquina anunciando a tragédia. Ela seguiu todos os protocolos, usou todo o seu conhecimento e experiência, mas, apesar de tudo, Scott se foi. Nos dias que se seguiram, a mídia e os acionistas do hospital estavam em frenesi. As notícias sobre a morte de Scott e a suposta negligência médica se espalharam como fogo. Dorothy se viu no centro de uma tempestade de críticas e acusações infundadas. Precisamos de um bode expiatório, Dorothy, disse o diretor do hospital em um tom frio e calculista. A mídia exige respostas e, infelizmente, você estava no comando naquela noite. Dorothy sentiu a injustiça da situação, mas suas palavras de defesa foram em vão. Fiz tudo o que estava ao meu alcance. Segui todos os protocolos, mas a decisão já havia sido tomada. Para proteger a imagem do hospital e apaziguar a opinião pública, Dorothy foi sumariamente demitida. Sua reputação, construída ao longo de anos de trabalho duro, foi destruída em um instante. Enquanto contemplava o túmulo, Dorothy ouviu vozes próximas. Dois homens conversavam em uma língua estrangeira que ela vagamente reconheceu. Normalmente, ela não teria prestado atenção, mas uma palavra chamou sua atenção: ar-condicionado. Intrigada, Dorothy se aproximou discretamente, fingindo admirar uma lápide próxima. Concentrando-se, ela conseguiu captar trechos da conversa. Os homens mencionaram um problema com o sistema de ar-condicionado no escritório de Scott, algo que aparentemente piorou sua condição respiratória. O coração de Dorothy disparou. Poderia haver mais na morte de Scott do que ela havia pensado inicialmente. Determinada a descobrir a verdade, ela começou a se afastar quando uma voz a chamou. Com licença, você é a doutora Dorothy? Dorothy se virou e viu uma jovem se aproximando. Seus olhos estavam vermelhos e inchados, como se ela tivesse chorado recentemente. Sim, sou eu, Dorothy respondeu hesitante. Meu nome é Sarah Reynolds. Scott era meu pai, disse a jovem, com a voz trêmula. Eu estava morando no exterior e voltei assim que soube. Bem, você sabe, Dorothy parou de falar com compreensão. Sinto muito pela sua perda, Sarah. Sarah olhou para o túmulo de seu pai, e então voltou seu olhar para Dorothy. Doutor, eu.
Eu tenho algumas dúvidas sobre o que aconteceu com meu pai. Algo não parece certo para mim. Ouvi rumores sobre sua demissão e... Bem, eu me pergunto se você poderia me ajudar a entender melhor o que realmente aconteceu. Dorothy hesitou por um momento. Ajudar Sarah poderia ser sua chance de descobrir a verdade e limpar seu nome, mas também poderia trazer problemas adicionais. No entanto, olhando nos olhos suplicantes de Sarah, ela sabia que não poderia recusar. Claro, Sarah. Vou ajudar você o máximo que puder, respondeu Dorothy. Na verdade, acabei de ouvir algo que pode ser importante. Alguns homens estavam falando sobre um problema de ar-condicionado no escritório do seu pai. Os olhos de Sarah se arregalaram. Sério? Isso pode explicar muita coisa. Meu pai estava sempre reclamando do ar no escritório dele. Dorothy assentiu. Acho que deveríamos investigar isso mais a fundo. Você tem acesso ao escritório do seu pai? Sarah assentiu. Sim, eu tenho as chaves. Podemos ir lá agora se quiser. As duas mulheres deixaram o cemitério e seguiram em direção ao imponente prédio onde ficava o escritório de Scott Reynolds. No caminho, Sarah contou a Dorothy como seu pai havia mudado nos últimos meses, sempre cansado e constantemente enfrentando problemas respiratórios. Ao chegar ao escritório, Dorothy imediatamente percebeu o ar pesado e sufocante. Sarah abriu algumas gavetas e começou a procurar documentos enquanto Dorothy examinava o sistema de ar-condicionado. Sarah, olhe para isso. Dorothy apontou para uma espessa camada de poeira e mofo nos dutos de ventilação. Isso não deveria ser assim. Quando foi a última manutenção feita aqui? Sarah franziu a testa. Não sei, mas encontrei alguns registros de manutenção aqui. Parece bem negligenciado. As duas mulheres passaram as próximas horas examinando documentos e o próprio escritório. Elas descobriram que vários funcionários relataram problemas respiratórios nos últimos meses, mas as reclamações foram ignoradas ou minimizadas pela administração do prédio. Precisamos falar com alguém da manutenção, disse Dorothy. Alguém deve saber mais sobre isso. Sarah concordou, e usando sua influência como filha de Scott, conseguiu localizar um técnico de manutenção que trabalhava no prédio. O homem, nervoso e hesitante no início, acabou admitindo que o sistema de ar-condicionado estava com problemas há meses. A empresa sabia, ele confessou, mas eles não queriam gastar dinheiro em reparos. Eles disseram que era mais barato lidar com algumas reclamações do que fazer uma reforma completa. Dorothy e Sarah trocaram olhares chocados. A negligência da empresa custou a vida de Scott e provavelmente afetou a saúde de muitos outros funcionários. Nos dias seguintes, os dois continuaram a investigação. Eles visitaram os antigos colegas de Scott, que confirmaram suas frequentes reclamações sobre o ar do escritório. Com a ajuda de um amigo advogado de Sarah, eles conseguiram obter os registros médicos de Scott. A análise dos registros foi reveladora. A saúde de Scott havia se deteriorado drasticamente nos últimos meses, com uma clara correlação entre o agravamento de seus problemas respiratórios e o tempo gasto no escritório. Isso é terrível, disse Sarah, com lágrimas nos olhos enquanto examinava os registros. Meu pai morreu por causa da ganância e negligência deles. Dorothy colocou uma mão reconfortante no ombro de Sarah. Vamos fazer justiça, Sarah. Seu pai e todos os outros funcionários merecem. Com as evidências reunidas, Sarah e Dorothy decidiram tornar o caso público. Elas contataram a imprensa e as autoridades relevantes, apresentando todas as provas que haviam coletado. A resposta foi imediata. Um inquérito público foi aberto, e a empresa responsável pelo prédio onde Scott trabalhava enfrentou um intenso escrutínio. Funcionários atuais e antigos se apresentaram com suas próprias histórias, corroborando as descobertas de Dorothy e Sarah. Conforme o caso ganhou atenção, a verdade sobre a morte de Scott Reynolds veio à tona. A negligência da empresa em manter um ambiente de trabalho seguro contribuiu diretamente para o agravamento de sua condição de saúde, levando à sua morte prematura. A empresa foi processada, e os responsáveis enfrentaram consequências legais. O caso se tornou um marco na luta por ambientes de trabalho seguros e saudáveis. Para Dorothy, a vingança veio de uma forma inesperada. O hospital que a havia demitido injustamente agora estava enfrentando sua própria crise de relações públicas. Em um gesto de reparação, elas ofereceram a Dorothy não apenas sua antiga posição, mas também uma promoção e um pedido público de desculpas. Em uma tarde ensolarada, semanas após sua primeira visita ao cemitério,
Dorothy e Sarah se encontraram novamente em frente ao túmulo de Scott. Obrigada, Dorothy, disse Sarah, sua voz cheia de emoção. Sem você, a verdade nunca teria sido revelada. Meu pai teria morrido em vão. Dorothy sorriu gentilmente. Não precisa me agradecer, Sarah. Fizemos isso juntas, e seu pai não morreu em vão. Graças a ele, muitas vidas serão salvas no futuro. As duas mulheres ficaram em silêncio por um momento, contemplando a lápide de Scott. O vento soprava suavemente, trazendo consigo o perfume das flores recentemente colocadas no túmulo. Sabe, começou Dorothy, quando fui demitida, pensei que minha carreira tinha acabado. Pensei em desistir, mudar de profissão, mas algo dentro de mim não me deixava desistir. Sarah olhou para ela com admiração. Você é incrível, Dorothy. Muitas pessoas teriam simplesmente aceitado a injustiça e seguido em frente. Dorothy balançou a cabeça. Eu não podia, não quando eu sabia que algo estava errado. A busca pela verdade e justiça é maior do que todos nós. E veja onde isso nos levou, disse Sarah, um pequeno sorriso se formando em seus lábios. Você não apenas limpou seu nome, mas também ajudou a evitar que isso acontecesse com outras pessoas. Dorothy assentiu, sentindo uma mistura de orgulho e humildade. Isso é verdade. Mas você sabe, Sarah, não era apenas sobre limpar meu nome. Era sobre fazer a coisa certa, sobre garantir que as pessoas que cortam caminho e colocam vidas em risco sejam responsabilizadas. Sarah concordou. Meu pai ficaria orgulhoso. E eu, sou eternamente grata. Quando eles saíram do cemitério, o fardo que Dorothy carregou por tanto tempo pareceu mais leve. A justiça foi feita, e a morte de Scott Reynolds não foi em vão. Dorothy não apenas limpou seu nome, mas também fez a diferença. Uma diferença real e tangível que salvaria vidas no futuro. E isso, ela percebeu, valia mais do que qualquer título ou posição que ela pudesse ter. Se você gostou da história, não deixe de clicar no botão curtir. Esta outra história na sua tela também vai entretê-lo.